Fala pessoal, hoje o portal Everson Pereira está na cidade de Brejolândia, cidade da bacia do Rio Corrente. E hoje viemos bater um papo com um cara que foi eleito conselheiro, eleito vereador por 3 mandatos. Detalhe, as eleições de 2024, o vereador mais bem votado dentro do município. E o que mais nos surpreende ainda é que esse rapaz, esse representante dessa comunidade aqui, dessa cidade, foi eleito presidente da Câmara deste município, tendo o voto da sua base política e da base da atual gestão. Hoje a gente vai bater um papo com Ramon Denis de Castro, presidente da Câmara de Vereadores de Brejolândia. Ramon, seja bem-vindo ao portal Everson Pereira e a partir de agora a gente vai conversar com você um pouquinho para falar de política, para falar da administração e como você ingressou na política municipal de Brejolândia. Eu agradeço pelo acompanhamento aqui, de estar nos entrevistando. É uma honra para mim, por um repórter tão renomado. E vou iniciar fazendo as minhas considerações ao povo de Brejolândia que nos deu a oportunidade. Primeiramente, Deus. Sempre temos que lembrar o nome do nosso Criador. E pelo povo que nos deu a oportunidade mais uma vez. Estamos representando todos eles aqui no nosso município. Em relação ao nosso desempenho político, eu venho, e até da minha própria descendência, desde o início da minha trajetória, eu quero até ressaltar isso aqui, que a gente tem que primeiramente ter uma base familiar que é muito importante para as nossas vidas em tudo que a gente vai fazer. Eu não tenho família política, assim, pai, mãe, irmão, avós não envolvem com política a nenhum período político, nunca envolveram. Sempre gostam de política, mas sem participar efetivamente. Mas tem algo muito importante que eu sempre coloco em todas as minhas reuniões políticas, reuniões pessoais, que é a índole. Eu falo da própria moral pessoal, que a minha família é exemplo para mim. Eu quero até ressaltar em relação aos meus avós, Dona Preta, que não se encontra mais entre a gente, que para mim foi uma grande mulher dentro do nosso município pela representatividade pessoal, de muita moral com seus compromissos. Isso para mim é um exemplo. Meu avô Cecílio, minha avó Dona Dalice e meu avô Pedro Santos, que não tive o prazer de conhecer, que são Pedro Santos e Dona Maria, Dona Maria, que é a Dona Preta, são os pais do meu pai. E meu avô Cecílio Alves de Castro e Dona Dalice Nunes de Castro são os pais da minha mãe. São referência para mim, porque assim, já ensinaram meus pais a me ensinar como viver, como ser uma pessoa honesta, uma pessoa correta. E isso reflete muito na política. Eu posso falar aqui com muita propriedade também do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, que são pessoas que estão dentro da minha casa, a convivência familiar em toda a minha vida. E da minha esposa hoje, minhas filhas. Então assim, eu convivi com meu pai aprendendo de perto, tudo assim em relação à honestidade, caráter. Meu pai é muito rígido, teve uma criação muito rígida, criada ali no povoado de Ponta d'Água. Rígida que eu falo no sentido de andar direito. Até as pessoas brincavam quando a gente era adolescente, criança, que meu pai era muito seguro na nossa criação. Deixava muitas coisas, ele podava para a gente não fazer, por precaução, para que a gente pudesse sempre andar assim, a linha. Então para mim foi muito importante. Eu tenho uns exemplos muito bons familiares que eu vou levar isso não só para agora na política. Posso dizer que vou levar isso para toda a minha vida com muito orgulho. Então, pessoal, como você viu, Ramon vem de família humilde, né? Igual ele ressaltou aí a princípio. Ramon, agora a gente vai com a primeira pergunta. O que fez Ramon ser candidato no Conselho Tutelar, Ramon ser um dos mais bem votados naquela época e depois fez Ramon ingressar na política de Brejolândia? Porque sabemos que Brejolândia é uma política complicada, grandes caciques aí, velho na política, um rapaz lá do interior chegar mostrando as caras, vindo de um conselho tutelar, sendo candidato a vereador, elegendo por 3 mandatos. Como é que começou essa história? Como é que Ramon fala isso aqui pra gente, que o pessoal que acompanha você aqui através do portal Everson Pereira? É um fato que eu dou risada, Everson, porque é interessante quando a gente inicia a carreira política. A gente, muitas vezes, assim, por vir de família humilde, por vir de não ter nenhum padrinho político, às vezes a gente acha interessante porque não é fácil realmente ingressar na política, né? Aí quando eu entrei a primeira vez na eleição de Conselho Tutelar, que a gente faz primeiro aquele teste, né, da prova objetiva para depois vir a eleição, foi até surpreso
com o resultado da votação. Tive um apoio imenso. Eu trabalhava na época na gestão do prefeito Mazin e a gente fez muita amizade, assim, vínculos dentro da gestão. E naquele período também eu tinha tenho, né, porque a popularidade é o que faz nos transformar em votos, muito conhecimento através do esporte, sempre gostei de estar participando. Enfim, minha vida sempre foi essa, sempre estar no meio das pessoas, eu sempre gostei disso. E isso foi muito importante na hora do resultado daquelas eleições do Conselho Tutelar, que eu posso dizer que foi o início de uma trajetória. Eu coloco essa eleição como um exemplo. Eu sempre falava isso para os meus colegas quando eu encontro na época, os colegas ex-conselheiros, que ali foi um passo da minha trajetória política, que foi um passo simples, mas que teve grandes resultados futuros. Quando em 2016 eu assumi o Conselho Tutelar no dia 10 de janeiro de 2016, aí fiquei pouco tempo naquele mandato, porque já veio o período eleitoral, onde eu já tinha que também fazer a filiação partidária. Naquele período filiei-me no PMDB, hoje MDB, e consegui disputar uma eleição que eu posso dizer de sucesso. Como você falou anteriormente, Welson, foi uma eleição onde tinha muitos caciques políticos, como a gente fala entre aspas, né? Muitas pessoas boas, renomadas no quadro político naquela disputa eleitoral do Legislativo. E eu consegui me sobressair dentro de uma política difícil, onde eu estava agregando votos naquele momento para uma eleição de vereador. É um cenário muito diferente quando vocês falam lá, vereador para Conselho Tutelar. Mas assim, foi uma eleição de sucesso. Eu obtive 443 votos naquela eleição, fiquei como vereador, o segundo vereador mais bem votado. E assim, quando eu vi o primeiro colocado, eu entendi que realmente eu tive sucesso na minha votação, porque eu percebi que era um cara novo também naquele período, que era Diego do Mirão, do Mamonal, um cara muito amigo meu, muito assim, que até hoje eu tenho um alto estima por ele, pela forma que ele conduzia os trabalhos assim com a gente, assim, era exemplo também. Então, quando eu vi o resultado da minha eleição naquele período, eu percebi o quanto foi importante para mim, porque a gente estava disputando eleição com grandes nomes. Então, assim, dentre os que ficaram também nas colocações posteriores, né? E quando veio as próximas eleições 2020 e 2024 agora, não foi diferente. Continuou sendo o mesmo cenário, difícil, porque não há eleição fácil em Brejolândia. A gente sabe que a política de Brejolândia, política do interior, independente de qual cenário esteja, ela sempre vai ser uma política bem disputada, difícil para o Legislativo, para o Executivo. E assim foi a política de 2020. Eu tive uma nova mudança de trabalho, aderindo novas ideias para como a gente ia conquistar o eleitor, buscar o eleitor, mantendo sempre o quê? A essência. É aquilo que eu sempre mantive. Qual é a minha principal essência? Estar no meio do povo de Brejolândia. Seja em qualquer repartição pública. Por mais difícil que seja, você conciliar horários, tempo, tanto da vida pessoal quanto política. Mas eu gosto. Mesmo em meio às dificuldades do dia a dia, eu sempre mantive isso. Desde quando eu não tinha nem interesse na política. Eu tento manter a minha essência o tempo todo. Para que na hora do voto o eleitor saiba em quem escolher. Escolher o político não por momento de 45 dias, mas por uma trajetória que ele possa dizer, eu vou votar em alguém que eu já conheço, que eu tenho estrutura para falar daquele candidato. E é isso que eu gosto que o eleitor avalia sobre mim. É de um passado, é do presente, para falar de futuro. Eu até usava esse slogan na minha campanha. Vamos falar do passado, do presente, para que na frente a gente fala do futuro. Não é isso? E agora a eleição de 2024 foi o mesmo sentido. Uma eleição difícil, bem disputada. Uma eleição que elevou o nível de votos para conseguir ser eleito. E eu tive sucesso. Posso dizer que foi a melhor eleição que eu já disputei. Mudei muitas coisas na minha vida política, nas minhas atuações como político. Aprendi com os meus próprios erros. Tive muitos erros cometidos que a gente sabe que a gente não nasce sabendo de tudo. A gente tem que aprender e adaptar a cada dia. E foi isso que eu fiz. Cada erro que eu cometi, eu busquei ouvir um amigo, ouvir um eleitor, ouvir a população, ouvir meus pais, ouvir as pessoas que estavam ao meu lado para que eu pudesse melhorar. E quando eu vi que estava obtendo resultados, foi no dia 6 de outubro, quando tivemos a eleição, e eu tive uma expectativa muito positiva no resultado das eleições. Quando eu fui eleito o vereador mais bem votado desse município, com uma margem de voto muito expressiva. A maior votação que Brejolândia já obteve. Então, assim, é muita gratidão, primeiramente a Deus e a quem me escolheu. Eu tenho certeza que foi reconhecimento de um trabalho que a gente vinha fazendo, levando sempre em primeiro lugar a demanda do povo de Brejolândia. E quando você tem
faça as atitudes com o coração, com amor, eu tenho certeza que os resultados eles vêm automaticamente. Everson, essa questão da presidência é um fato inusitado. Para muitos é bem interessante, curioso, né? Muitas pessoas até perguntam por que Brejolândia tem um presidente eleito na oposição e se transformou em presidente para gerir a Câmara por 2 anos, né? Eu posso dizer que é fruto de um trabalho, de uma relação boa que eu tenho com os vereadores pelo qual me ajudaram a ser presidente. Posso dizer, quando a gente fala de grupo político, a relação já é mais afetiva, porque você tem um trabalho voltado a um grupo, como posso dizer dos colegas vereadores Márcia e Lídio, que já são do grupo do Avante, pelo qual a gente disputou as eleições juntos, e estamos juntos no grupo do Avante, que foi disputada junto com o ex-prefeito Mazinho. E quando você fala da base do prefeito apoiar um vereador que foi eleito na oposição, se fala de uma relação amigável, uma relação de respeito, de confiança. Até porque eu sempre demonstrei isso, principalmente, não só aos vereadores, a gente tenta demonstrar isso dia a dia para o povo. E as escolhas nossas são sempre voltadas a fazer o bem. E quando a gente tem escolhas voltadas a fazer o bem, pensando nas pessoas que necessitam de um trabalho, a gente faz as coisas com o coração. E é assim que eu tento gerir o meu trabalho dessa forma. Não foi à toa que a confiança depositada, vamos falar, de 4 vereadores da base do prefeito hoje, votar em mim, acredito que foi pela confiança, pelo trabalho, pelo conhecimento que a gente tem, inclusive 3 vereadores, a vereadora Joselândia, Jô e Zé Goiás, já conhecem o meu trabalho anteriormente. Eu, inclusive, já ajudei Zé Goiás a ser presidente, já ajudando no voto. Não votei com Joselândia na eleição dela de presidente, mas com as minhas colocações e opiniões políticas com sinceridade, sem enganação. Eu acho que isso foi até um ponto positivo na escolha da mesma em votar em mim, porque ela deixou bem claro que eu fui sincero com ela. Em nenhum momento eu joguei sujo para tentar deslubriar um jogo de presidência. Então, assim, que presidência a gente sabe, muitas vezes ela é decidida em poucos dias, ela não tem um atrelamento vinculado a dias pós-eleição. Sempre ela deslumbra nos últimos dias que definem. Mas, graças a Deus, eu posso dizer com propriedade que a confiança foi o principal ponto para que pudéssemos estar presidente aqui nesse momento. Estou presidente da Câmara, isso é por 2 anos. Acredito que o futuro só a Deus pertence. Mas com certeza o trabalho que a gente deve fazer é focado nesses 2 anos, focado no município, focado em ajudar a desenvolver as ações que aqui tramitarem. Eu quero e pretendo ter uma boa relação em relação secretarias, em relação vereadores. Deixo o mandato à disposição da cobrança, da fiscalização, de qualquer ação que qualquer brejolandense, qualquer vereador possa fazer diante da Câmara. Eu acredito que quando a gente está preparando, não posso dizer que estou preparado, posso dizer que estou preparando cada dia para fazer o meu trabalho, a gente vai convicto que a gente vai fazer ele da melhor forma possível. E quando a gente tem uma equipe também alinhada e preparada para fazer o melhor pela gestão da Câmara e pela gestão do município, eu acho que a gente pode desempenhar um papel importante, que é fazendo sempre pelas pessoas, que é prioridade. Deixo bem claro isso. Presidência da Câmara é por 2 anos. Isso aqui não deve ter ego, não se deve hegemonia sobre isso, até porque é temporário, mas isso aqui se deve ter respeito um pelo outro. É o que eu sempre quero manter, mesmo independente de todos os empecilhos encontrados no caminho. Mas eu preciso de respeito, preciso mostrar respeito para com os colegas e para com o povo que está do outro lado nos acompanhando o trabalho, tanto do presidente quanto dos vereadores. Agora essa pergunta eu acho que todo mundo aí está na expectativa de ouvir. Como é que está o relacionamento de Ramon com a atual gestão? Ou seja, com o prefeito Edésio, e como é que Ramon está também com o ex-prefeito Gilmar Ribeiro da Silva, que é seu grupo político? Antes de você responder, segura aí, a gente vai passar o nosso apoio da EMAC e na sequência a gente volta com a resposta do presidente da Câmara de Vereadores de Brejolândia. Bom dia, amigos. Dona Simone chegou da Expo Revestir na quinta-feira. Sábado já tem material, ó. Já tem novidades na EMAC e na Farra dos Pisos. Primeira carreta da feira pegando, ó. Cheia de novidades, graças a Deus.
Vamos trabalhar, vamos trazer novidades para nossa Ibotirama, que merece. Ibotirama e região merece novidades. MAC Farra dos Pisos, a parceria que deu certo. Junto com você, foi no Dia do Consumidor. Parabéns, consumidores. Parabéns, vocês que fazem a diferença sempre na vida da gente. Valeu! O Everson, é muito importante essa sua pergunta. É uma pergunta que muitas pessoas ficam curiosas, mas eu costumo respondê-las trabalhando. É o meu dia a dia que responde todas as perguntas. Mas eu aproveito a oportunidade, com a entrevista concedida, para a gente estar esclarecendo a todo o público que nos acompanha, a todas as pessoas, através do portal, e dizer que a minha relação, vou iniciar falando da relação com o meu líder, Mazin, é uma relação amigável, de respeito e de muita gratidão. Gratidão pelo trabalho que a gente já tem feito junto, por tudo que ele já fez por Brejolândia, e a gente com certeza vai ter isso o resto da vida. Acho que isso se chama gratidão. E a minha relação é muito boa com ele. A gente tem um plano futuro para Brejolândia. E esses planos, eles não ficam nunca em vão. Sempre tem que ser traçados, tem que ser colocados em pautas dia a dia. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito. Mas planos que tem que ser concretizados. Mas cada dia vai mostrar uma nova história. É um novo cenário, é uma nova história. É uma novela, essa é a verdade. A política é uma novela. Então cada dia ela vai nos ensinando a como adaptar a todas as situações, né? Em relação à minha relação com a gestão, primeiramente, relação política a gente não deve nem se falar no momento. Eu acho que relação política a gente só vai se falar em 2028, quando estiver realmente falando de engrenagem de disputa eleitoral. Mas eu posso falar de uma relação de trabalho, até porque a relação política com o prefeito eu não faço parte da base política do prefeito. Quando você não faz parte de uma base política, quem tem que estar atrelado às reuniões partidárias políticas é sempre o grupo, isso é normal. Bem como a gente senta e conversa dentro do nosso partido, as reuniões discriminadas a ações voltadas ao grupo político de oposição, a gente também tem que respeitar e entender que a base política do prefeito tem que ser voltada a reuniões voltadas à política do grupo formado por ele. Isso é muito normal e a gente tem que entender que política é dessa forma. Existem seus cargos de confiança, existem seus cargos de controladoria pelo qual só o gestor deve compactuar a sua gestão com as pessoas de confiança primeiramente, para poder a partir daí fazer por todos os brejolandenses. No meu caso de trabalho, eu tenho uma relação tranquila. Posso dizer que eu tenho uma relação, não vou dizer amigável, porque você precisa ter uma relação de amigo, mas fala uma relação de respeito, de compromisso, que eu tenho até o momento com todas as secretarias, até onde eu tenho necessitado de intermediar algumas ações para estar cobrando, indicando alguma ação do município e também sendo cobrado por parte da gestão, a gente tenta ser maleável e compreender que as ações que vêm do prefeito e as ações que vêm do Poder Legislativo são ações voltadas ao público, ao povo. E quando a prioridade é sempre o povo, eu costumo dizer, você tem que calmar os ânimos e explicar para a população que ações sempre vai haver uma reação. Então essas reações é fruto do que a gente planta, que lá na frente vai ter a colheita. Tem que pensar nas pessoas e nunca agir só por impulso político. Eu aprendi muito, Elson. Eu aprendi, cada dia que passa eu aprendo mais. Aprendo com cidadão na rua, aprendo com minha família, aprendo com os políticos, com pessoas ligadas a políticas, ou seja, qualquer pessoa me ensina. Qualquer tipo de pessoa de repartição, ela me ensina a conviver na política. E eu aprendi que no dia a dia da política, você precisa colocar a fundo que a prática de fazer o bem, você tem que ter respeito ao ouvir. Eu, no meu caso, como presidente desta casa, eu preciso ter o respeito, a calma nas minhas ações. Às vezes muitas pessoas até colocam em referência, Ramon, você tem que fazer assim, 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 que é melhor para defender a oposição. As minhas respostas elas são sempre voltadas à realidade. E a realidade do município é, quando você tem interesse em defender um grupo e em defender o povo, você tem interesse primeiramente em fazer o bem. Quando você vai fazer o mal agindo de má fé, eu tenho certeza que o interesse não é cuidar das pessoas. Esse é o meu ponto de vista político. Estou falando do ponto de vista político. E quando a gente toma ações dessa forma, com certeza quem vai ser bem amparado vai ser as pessoas.
e existem muitas pessoas necessitando de um amparo no nosso município, existe necessitando da força do poder legislativo, da força do poder executivo. Coloco esses dois poderes em atividade, porque são os poderes que regem o nosso município, junto ao poder judiciário, mas esses dois poderes é o que está aqui para fazer andar, para fazer acontecer, para legislar, para fiscalizar, para colocar uma lei que vai ser boa para o nosso município. Então tudo isso é importante a gente estar atento e saber como que a gente vai intermediar todo esse curso para que as coisas possam acontecer favoravelmente na vida das pessoas. Se for para o bem do povo, vai acompanhar, vai aprovar tudo que vier para a Câmara, seja do Executivo ou do Legislativo, seja de oposição ou situação. Você aqui é um vereador e presidente, seu mandato é destinado ao povo, independente do qual lado político, não é isso? Com certeza, Webson. Eu sempre deixo claro isso a todo o povo. O meu mandato é priorizado para atender as pessoas. Eu tenho um convívio no meu dia a dia. A porta da minha casa, na verdade, é sempre aberta, a não ser que eu não esteja na minha residência. Mas as minhas visitas, elas são constantes nas comunidades, porque eu gosto de estar de perto acompanhando. Porque assim eu tenho um respaldo para explicar para o povo quando eu vou falar de um assunto. Eu tenho propriedade para falar de determinado assunto, quando você está acompanhando de perto a dor e a necessidade do cidadão brejolandense. Jamais eu vou dizer que o nosso município está bem amparado em todas as ações, até porque a gente está falando não só de Brejolândia, está falando num cenário nacional. Mas todas as nossas atribuições têm que ser cobrando, fiscalizando, reivindicando com respeito. Eu acho que você tem como cobrar com respeito, tem como fazer uma cobrança e ser atendido também com respeito. Agora sim, eu não vou jamais compactuar com atitudes para querer me promover politicamente, chamando a atenção. Esse tipo de trabalho eu não farei. Eu falo para várias pessoas, inclusive do meu grupo político, que esse trabalho de promoção política, para se aparecer politicamente sem ter resultados, eu não quero. Eu prefiro opinar pelo lado de fazer um trabalho e a pessoa reconhecer o meu trabalho por resultados. Aquele trabalho de você às vezes ficar daqui brigando, chamando a atenção para alguém dizer o Ramon é bom, o Ramon faz isso. Eu já tive ele, eu já fiz esse trabalho, ouvindo outras pessoas, assim, exemplos que outras pessoas me davam naquele momento. E talvez o sucesso foi pouco, porque eu não resolvi, eu só queria aproveitar da situação para tentar usar o eleitor a favor de mim, mas que realmente resultados na vida dele pouco eu estava trazendo. Então eu prefiro trazer uma reivindicação plausível, trazer um resultado para atender a vida do cidadão. Essa é a minha ideologia política nesse momento. Ter um grupo, ter a minha posição política como eu tenho, ter um respeito a todos, independente de lado A, lado B ou lado C, mas sempre ter uma posição política voltada ao bem das pessoas. Agora, só a posição política, querendo se promover com aquilo, eu não tenho interesse nessa política. Essa política, ela não me agrada mais. Eu acho que essa política ficou no passado. Eu acho que essa política, ela pode até fortalecer alguns, mas no meu caso, eu acho que o povo quer de mim resultados, trabalhos, empenho em muitas ações pelo qual eu venho andando, venho dando seguimento e vou continuar, se Deus der sempre essa oportunidade para mim, como sempre tem dado. Através do meu trabalho, dos meus projetos, eu vou dar continuidade para fazer a diferença na vida das pessoas. É esse o meu interesse por vocês, brejolandenses. Então, Ramon, falamos sobre a política, né? Falamos sobre o seu mandato, falamos sobre diversas coisas nessa entrevista. E agora vamos falar da modernização da Câmara de Vereadores de Brejolândia. No seu mandato, logo no primeiro mês, você fez a criação da TV Câmara. Sabemos que você foi o pioneiro aqui na bacia do Rio Corrente. Inclusive, Santana agora com Jackson da Prisma, que é presidente da Câmara lá, vai implantar também um projeto. Ou seja, pegou um bom exemplo aqui de Brejolândia. E sabemos que quando você implanta esse projeto, você dá mais visibilidade aos trabalhos da Câmara. Não só aos trabalhos, mas como também a contratação das empresas e as publicações das empresas que estão prestando serviço para a Câmara. Como é que Ramon avalia o projeto da TV Câmara? Se Ramon gostou, se arrependeu e por que Ramon criou a TV Câmara aqui no município de Brejolândia, dando mais visibilidade não só ao presidente, mas também aos vereadores, até o executivo municipal. Com certeza, Webson. O cenário hoje da TV Câmara é positivo, muito positivo. Que a gente consegue levar transparência, levar o conhecimento do povo de Brejolândia a fundo, todas as ações dos vereadores em plenário, decisões,
votações, a atuação de cada vereador. É muito importante porque muitas vezes ficam camufladas algumas atribuições dos vereadores, algumas ações, algumas discussões, votações, que às vezes aparenta ter entendimentos diferentes por parte da sociedade. Quando não há esse conhecimento direto por parte de uma rede social que mostre para o público a realidade, os entendimentos chegam diferentes na casa das pessoas, no meio da sociedade. Então isso foi muito importante, é um passo muito importante na transparência do Poder Legislativo e nas ações do vereador em si. E quanto às atribuições da TV Câmara, ela veio também para fazer o trabalho externo do Poder Legislativo. Ela vai atender com prioridade a TV Câmara, trabalho interno da Câmara, divulgação dos atos oficiais da Casa, e também externamente, que o Poder Legislativo também ele pode ser itinerante. Ele pode fazer esse trabalho externo, mostrando a realidade e a necessidade que o povo se encontra. Há muitas ações que podem ser promovidas, estamos ainda no início de gestão, estamos ainda no início de tramitação desse trabalho, então assim, tem muita coisa para fazer. Tem 4 anos que a TV Câmara vai acabar sendo referência dentro do nosso município, porque 2 anos são do presidente Ramon, mas a TV Câmara já está implantada como uma lei no nosso município. A gente deu essa iniciativa para que pudesse ter algo legal, que levasse formalidade à TV Câmara. E é isso que vai acontecer. A gente tem muita esperança positiva para que possamos trazer cada dia mais resultados muito importantes para que as pessoas possam ter conhecimento das ações do vereador. Que eu sempre falo, Everson, que a política, por si própria, ela ficou um pouco defasada. Então, assim, a gente tem que fazer um cenário diferente, mostrar para as pessoas que a gente pensa diferente, que a gente quer fazer diferente. Não falando que vai fazer diferente, mantendo os mesmos critérios, fazendo diferente na prática e na realidade. É isso que a gente começou a fazer e quer dar andamento até o final do nosso mandato. Então, Ramon, vamos a mais uma pergunta aqui para o portal Everson Pereira. Então, como é que ficou a questão da estruturação da casa? Como é que Ramon, quando logo assim que assumiu, dia 1º de janeiro, como é que você elaborou esse projeto? Como é que você conduz até hoje e como eles são formalizados? Everson, como a gente foi até assim, posso dizer, de surpresa, a gente não faz uma transição de governo de Câmara, né? Como funciona no município, por prefeitura, né? Foi assim, a partir do dia 1º a gente meio que já começou a fazer uma equipe de estruturação da casa sobre novas empresas a prestarem serviços, que é uma etapa muito difícil no início, mas a gente tem uma equipe muito preparada, a gente tem um contador, Emílio Airan Porto, que faz trabalhos aqui junto à Câmara, prestadores de serviço, que qualifica cada dia mais o nosso ambiente de trabalho. E a gente preocupou, principalmente, em deixar tudo formalizado dentro das licitações devidamente adequadas, seguindo sempre o nosso regimento, a nossa lei orgânica, a lei principal, que é a Constituição Federal, que é dentro desses alinhamentos, processos licitatórios, que a gente sempre preocupa, porque é um passo muito importante. Cada contratação, cada empresa, a gente precisa estar alinhado dentro das normalidades e das normas também exigidas por lei. Então isso eu tive o cuidado, tenho uma preocupação dia a dia, que a gente vive aqui numa constante briga interna. Posso dizer briga interna porque existe o ciúme por parte de outras pessoas, por parte de outros colegas. E esses ciúmes a gente tem que controlar eles com trabalho e mostrando confiança no que a gente está fazendo. E a confiança que eu tenho, principalmente na equipe de trabalho, na elaboração de todas essas intenções licitatórias, todos esses processos licitatórios que foram, a maioria por dispensa, por a nossa Câmara não oferecer todas as licitações pregão através de outras formas de licitação. Então assim, a gente vai fazendo tudo alinhado de acordo com o que a lei permite. Isso é uma preocupação que eu tenho. Temos nossas empresas prestadoras de serviço que fazem o trabalho, coisa que nesta Câmara nem sempre aconteceu. Inclusive posso citar da última gestão. Tenho muitas coisas aqui na Câmara que me surpreendem, que eu até fico curioso com o que acontecia, mas isso não vem ao caso. Eu, inclusive, sou cobrado diariamente, Everson, assim, por colega vereadora, sobre algumas ações da Câmara. Mas as minhas ações, elas são sempre corretas. Dentro daquilo que eu tenho que trabalhar, dentro das leis, eu tenho tido o cuidado. E até a forma de manipular e querer
idealizar ideias na cabeça das pessoas, eu me surpreendo com o jogo da política. Isso é o que a gente mais fica assim, um pouco curioso, o porquê de algumas reivindicações em relação ao nosso trabalho. Que tudo está aí, já foi tudo disponibilizado ao ETCM, tem todas as nossas publicações, nossas ações, valores globais pelos quais foram feitos seus empenhos e as nossas também liquidações mensal. Então isso é muito importante. Qualquer dúvida eu sempre deixo aqui à disposição do público, não falo somente dos vereadores, falo do público que realmente, como já foi ouvido por alguns vereadores, tem a curiosidade de saber que o dinheiro não é meu, o dinheiro não é da Câmara, o dinheiro é nosso, é do povo de Brejolândia. Esse dinheiro tem que ser bem gerido. Então, assim, eu não tenho nenhuma preocupação em afirmar que o nosso trabalho ele está sendo sempre voltado ao compromisso com o povo e sempre voltado a andar tudo certinho dentro desta casa. Tudo dentro das formalidades, nossas contratações, nossos prestadores de serviços, inclusive a empresa WU Comunicação faz um trabalho de excelência dentro desta Câmara, com valores modestos. Muitas pessoas até me procuram como que a empresa presta um serviço de alta relevância, com tanto compromisso, e a Câmara paga um valor modesto, porque eu tenho o cuidado de valorizar esse recurso que é investido nesta casa. Hoje a Câmara tem saldo em conta, e esse saldo o presidente precisa avaliar com sua equipe técnica como que podemos utilizá-los dentro do nosso município. Esses recursos, eles não são variáveis, eles não são utilizados de forma qualquer. Ele tem que ter uma avaliação, ele tem que ter um processo de utilização dele, que só a justiça vai entender numa aprofundação de casos como que funciona. Muitas vezes você é cobrado até por pessoas induzidas a algumas informações infundadas para que use o recurso da Câmara, e não é bem assim. Às vezes os recursos da Câmara ela tem que ser investido da forma certa, às vezes não, sempre tem que ser investido da forma certa, na hora certa e tudo dentro da formalidade. Eu gosto de estar assim explicando às pessoas e a muitos colegas de Câmara que alguns trabalhos que a gente faz, ele nos obriga a realmente ter um compromisso a mais, porque não sou eu que estou pagando, não é o Ramon que resolve aquilo ali. É o presidente da Câmara, é uma pessoa jurídica que está resolvendo. E quando se fala em pessoa jurídica, não é pegar o dinheiro e usar de toda forma. Tem que ter um zelo, tem que ter um compromisso, uma responsabilidade a mais. Sou cobrado aqui por inúmeras vezes, inclusive em sessões plenárias, por vereadores. Alguns vereadores, não todos, falam em exceções. Eu quero aqui deixar essa observação. Praticamente todas as sessões eu sou cobrado por uma colega vereadora, pela qual tem sua representatividade do município, vereadora Misaelma Bastos Novaes. Ela sempre me cobra algumas ações sobre o recurso da Câmara. E assim, eu até me privo de algumas respostas, porque assim, o recurso da Câmara, ele é um recurso que tem que saber utilizar, não é só chegar e usar ele de toda forma. Hoje a Câmara ela tem saldo em conta. Hoje a Câmara tem um saldo em menos de 3 meses de gestão, a Câmara se encontra com saldo bem compatível, ou talvez até que ninguém surpreenda com o que eu estou tentando economizar dentro do nosso poder legislativo. Entendeu, Everson? Então, assim, é surpreendente quando eu falo de valores que a Câmara hoje tem para fazer a estruturação do próprio prédio, para fortalecer o poder legislativo. Agora, é saber usá-los, é saber conduzir esses recursos, até porque a responsabilidade não é das pessoas que estão nos acompanhando nesse caso. Essa responsabilidade é do presidente, é da equipe que o presidente tem para trabalhar. Então, quanto mais compromisso com esse dinheiro, melhor serão os resultados, tanto para o povo de Brejolândia, para a Câmara de Vereadores e para o presidente que está aqui para tentar fazer o trabalho melhor possível e para sair com suas contas em dias. E acima de tudo, Everson, a gente até solicita sempre, né, o apoio do Ministério Público, do Tribunal de Contas dos municípios, para que possa nos dar suporte técnico nesse trabalho junto à presidência da Câmara, porque é o jurídico que vai nos orientar, que vai nos fortalecer a andar no caminho certo com as nossas ações como presidente. E isso eu me comprometo muito bem, ter um maior cuidado de fazer visitas ao Tribunal de Contas, para a gente estar munido de informações contempladas, para que a gente possa fazer ações corretas dentro do Poder Legislativo. Isso é muito importante. Ministério Público, Tribunal de Contas dos municípios, para que a gente caminhe juntos, para que a gente possa desempenhar um papel importante
dentro da Casa Legislativa, e eu tenho certeza que com as ações conjuntas, com certeza o resultado é bem melhor. Tanto meu como presidente, quanto dos órgãos competentes para nos auxiliar. Então, Ramon, vamos falar de esporte. Você que é amante do esporte aqui em Brejolândia, e Brejolândia, na bacia do Rio Corrente, é uma das cidades que o pessoal ama jogar futebol. Além de outros esportes que tem vôlei, futsal, vaquejada, o pessoal também gosta. Gostaria que Ramon falasse um pouco para a gente, para o pessoal que nos acompanha através das redes sociais, sobre o esporte de Brejolândia e como é que esse vereador e presidente da Câmara age dentro do esporte, dentro de Brejolândia. Inclusive, esses dias, em uma das sessões, a gente acompanhando, o senhor botou em pauta, né, a votação do desmembramento da Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer, da Secretaria de Educação, que isso vai refletir bastante lá na frente. Gostaria que o senhor falasse um pouco aí para a gente, para o pessoal que nos acompanha. Correto, Everson. Teve aqui, inclusive, na Câmara de Vereadores, já um projeto por parte do Executivo, onde desmembrou a Secretaria de Esporte da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer anteriormente. Foi um projeto aprovado por maioria simples, né? E onde eu tive que ter o papel de desempatar essa votação. E com muito orgulho, que é uma área pelo qual eu sou muito adapto. Eu me defendo muito a área do esporte, e uma secretaria voltada ao esporte, com certeza unificada, ela vai ter muitos privilégios para os esportistas da nossa região, porque vai dar mais qualidade ao esporte, que é uma secretaria que vai focar somente no esporte. Então é muito importante. Fui favoravelmente a essa matéria, defendendo os ideais do público esportivo, sem distinção política, sempre focando nas ideias que o nosso público esportista defende, que é realmente mais incentivo ao esporte, e temos agora a chance de ter mais incentivo ao esporte, diretamente do Ministério do Esporte, focado dentro da Secretaria do Esporte do nosso município. Agora eu faço um apelo à gestão municipal, à Secretaria de Esporte, vinculada agora, para que possamos dar mais dedicação, ação dentro dessa área. É um apelo que a gente faz de forma pacífica, sempre coordenando as ações possíveis da melhor forma possível dentro da secretaria que é a criada agora do esporte. E a gente está aqui para dar também todo o apoio necessariamente para que possamos desempenhar o melhor papel dentro dessa secretaria. Eu que sou um amante do esporte, todos me conheceram praticamente em Brejolândia, muito vinculado a isso na região toda, desde muito jovem. E também tem outras ações que a gente tenta executar no nosso município com independência, mesmo diante das dificuldades, ações como na área rural, agricultura. A gente tem dado um suporte junto aos nossos parceiros para que possamos fortalecer as comunidades. Então a gente tem tido outras ações também fora do esporte, na saúde, na área rural, com perfuração de poços, em sistema de implantação de tanque resfriador de leite, dentre outras comunidades, para que possa fortalecer também, junto aos nossos líderes, fortalecer as comunidades, dando mais progresso a essas comunidades que também aguardam resultados por parte do poder público. E somos nós que temos que tentar movimentar essas ações, porque é quem tem realmente a confiança do povo para trabalhar e executar, buscar essas ações. Pessoal, e depois de um longo bate-papo gostoso, um bate-papo com o presidente da Câmara de Vereadores de Brejolândia, é hora da gente fazer as considerações finais. Agradecer a você que nos acompanhou nessa entrevista até esse exato momento, agradecer o presidente da Câmara e dizer que hoje estamos finalizando com o presidente da Câmara de Brejolândia, Ramon Denis de Castro, essa entrevista. Amanhã pode ser com você que está assistindo agora essa entrevista. Ramon, e para finalizar, gostaria que você fizesse as considerações finais aos nossos seguidores do Portal Everson Pereira e, em especial, pessoal de Brejolândia, pessoal no qual o senhor representa como vereador, como presidente da Câmara e, mais importante de tudo, gostaria que você falasse para o seu eleitorado, para os seus amigos, seguidores que acompanham as suas redes sociais, e gostaria que você aí agradecesse a todos que estão acompanhando até esse exato momento a nossa entrevista. Quero agradecer a vocês, Everson, pelo espaço, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui juntos e agradecer a vocês, brejolandenses, pela oportunidade de nos darmos a oportunidade de representar vocês. Dizer a vocês que o meu trabalho vai ser sempre esse, trabalho leal, onde as pessoas que vivem o meu dia a dia sabem da minha índole e do meu trabalho
como vereador e como pessoa. Representando vocês, quero deixar bem claro que irei dar seguimento a essa vida política que eu estou há um bom tempo. Dar seguimento ao meu trabalho. Quero dizer também que tem muita novidade vindo por aí. Eu, Ramon, vereador Ramon, tenho muitas novidades para apresentar para vocês, brejolandenses. Eu só peço a confiança mais uma vez de vocês. Confiança agora não é em depositar o voto na urna, porque vocês já me deram essa oportunidade no último dia 6 de outubro. A confiança agora é de acreditar que vem dias melhores, como eu sempre fiz, prometendo e cumprindo. Ações que foram promessas no passado e hoje são realidade. Essa avaliação são vocês que fazem, brejolandenses. Eu tenho certeza que não tem melhor avaliação do que vocês pegar a vida do Ramon antes, no presente, e fazer assim uma prévia do futuro. Com certeza vocês poderão ter muitos resultados positivos que vão beneficiar a vida de vocês. Quero dizer que o meu trabalho continuará sendo o mesmo aqui na Câmara de Vereadores como presidente, onde descentralizam as ações. As ações do Ramon fora da Câmara é uma, as ações do Ramon como presidente da Câmara é outra. São ações diferentes, até porque aqui tem uma pasta para gerir, responsabilidades diferentes. Lá fora tem ações populares, ações voltadas a vocês, que a gente vai doar 100%, dia após dia, mesmo diante de todas as dificuldades, para fortalecer a vida de vocês. Com muita gratidão a vocês que me apoiou, que me considerou. E hoje, sou grato a todos vocês que depositaram os 578 votos a mim. Mas eu sou vereador dos brejolandenses. Deixo bem claro isso. Não sou vereador de um partido político. Sou vereador dos brejolandenses. Não sou vereador do eleitor do Ramon que depositou o voto na urna. Sou vereador de todos vocês. A partir do dia que a gente é eleito vereador, as nossas atribuições é servir o povo de Brejolândia, é servir o povo da sua comunidade, de forma pacífica, de forma itinerante. E é isso que eu irei fazer por toda a minha vida e pelos meus 4 anos. Mesmo defendendo a dificuldade de um mandato, defendendo a dificuldade que é se promover na política de forma leal, de forma legal e comprometida com vocês, eu ainda defendo a ideia de vocês ser mais importante do que tudo isso na minha vida, que é sempre responder e corresponder à confiança que vocês depositaram em mim. E é assim que eu tento fazer o meu dia a dia. O meu muito obrigado, brejolandenses. O meu muito obrigado a todos vocês. Manterei aqui firme na minha caminhada, firme no meu grupo político, mas respeitando, seja base, seja oposição. Esse é o meu compromisso, é com vocês. O meu compromisso com o povo de Brejolândia. O meu forte abraço e fiquem todos com Deus.